Tem a Este quietinha ali, ó, o José deve estar por aí, a Maria fica quietinha também. Não precisa subir não, deixa quieto. Vamos, Samuel. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, correria para mim. Eu sou músico, né, como os irmãos estão vendo. E aí a gente se desdobra em vários aqui para poder fazer a obra do Senhor. Eu coloquei o terno na hora para ficar bonito, né, para apresentável para o Senhor Jesus. Amém? Eu sei que não é a aparência, não é o terno que vai trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos, e sim o Espírito Santo. Amém? Então, eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé, abrir no Evangelho segundo escreveu Marcos. Por favor, Data Show, me ajude, porque todos são ajudados, né? Quando chegar a minha vez, eu não quero passar aperto aqui. Amém? Marcos, capítulo 14, o verso de número 32 até o 42. Maravilha, oh Deus maravilhoso. Assim, irmãos, a última vez que eu preguei aqui foi na Santa Ceia. Não sei se os irmãos estão lembrados. Amém? Quem se lembra aqui? Quem estava presente? Oh, aleluia, glória a Deus. E fui convidado de novo para estar trazendo a palavra do Senhor, e para mim é uma honra muito grande. Me senti mais uma vez desafiado, compromissado e determinado a trazer a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler, passamos a leitura. Eu leio os irmãos leiam o seguinte, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Chegando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém? Podeis assentar.
Irmãos, eu vou fazer um pedido aqui. Não peço que não se ofenda comigo, mas é porque, por eu ser músico, quando tem um som eu fico focado na música. E eu gostaria de concentrar um pouco na palavra do Senhor, para poder entregar tudo aquilo que Deus tem me dado, que eu tenho buscado ao Senhor. E vamos à palavra do Senhor. Irmãos, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus se encontra perturbado, angustiado, precisando de um apoio. Algo estava acontecendo com a sua alma estava perturbada. E meus irmãos, esta palavra, como sempre, da outra vez, eu trouxe uma outra palavra ao coração dos irmãos que também trata sobre Jesus. E essa também tem um título: O Porquê da Crucificação. Os irmãos sabem por que Jesus sofreu tanto no Calvário? Para a gente entrar nessa palavra, para a gente começar a meditar sobre tudo que estava acontecendo, temos que voltar em Gênesis no capítulo 2, e relembrar algo que aconteceu. Gênesis capítulo 2, 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi a palavra que Deus falou para Adão, certo? E quando a gente vai no capítulo 3, no verso 2, capítulo 3, disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Os irmãos perceberam a diferença entre os dois versículos? É importante sabermos uma coisa: quando Deus fala com Adão, Ele fala para não comer daquele fruto. E quando a serpente vai falar com ela fala que não é para comer e nem para tocar. E na verdade Deus não tinha dito isso. Deus falou que não era para comer. Isso me leva a pensar em coisas que às vezes exageramos. Às vezes nós, como líder, eu como pai de família, líder, muitas vezes na liderança exageramos um pouco mais pelo cuidado da obra. Isso é importante. A palavra exatamente como é. Deus tinha falado: não coma. Ele não falou: você não pode tocar. Mas Adão, pelo cuidado e pelo medo, fez ele exceder um pouco. Falou: olha, Deus falou que não pode nem tocar naquele fruto. Então a serpente, que todos nós sabemos quem é a serpente,
o inimigo das nossas almas, viu uma brecha. Ele viu uma brecha e falou: certamente você não vai morrer. Você pode pegar, você pode comer. E foi isso que ela fez. Ela pegou, parece que está tudo bem. Pegou, provavelmente partiu, deu uma olhada. Acho que não é igual Deus está falando. E ela comeu do fruto. E é interessante que no versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, vírgula. Então ela tomou do seu fruto, vírgula, e comeu, vírgula, novamente, ela comeu. E não aconteceu nada, irmãos. Não aconteceu nada, porque o pacto do mundo espiritual era com Adão. Adão não poderia comer e ele tinha que orientar ela. Ainda não estava perdido, não estava tudo perdido ainda. Ainda não estava perdido, havia santidade. Adão não tinha comido ainda. Mas então vem outra coisa que muitos caem no dia de hoje: seguir o conselho. Ele falou: olha, eu já comi, está tudo bem. E Adão, despercebendo a voz de Deus, ignorando a voz de Deus e querendo algo mais para si, porque era árvore desejável a dar conhecimento, tomou do fruto e comeu, deixando assim o caminho livre para o inimigo das nossas almas tomar a terra que foi dada a Adão, que Deus tinha abençoado, e dado tudo aquilo de graça, tudo estava muito bem, era frutos de graça, vida eterna, não tinha nada, era só pediu a obediência. É o que Deus pede hoje, nesta noite, obediência à sua palavra. O mundo espiritual, irmãos, existe regras, assim como nós, seres humanos mortais, temos regras que são irrefutáveis. Muitas vezes você vai falar: na minha casa, se acontecer isso, eu não aceito. Nós, seres humanos, somos assim. No nosso país temos leis que, se desobedecer, não é possível voltar atrás. Leis pétreas, leis que, se você cometer aquele erro, não será perdoado tão fácil. E o céu, Deus, um ser inteligente, o ser que criou todas as coisas, inclusive eu e você, há regras também. Para chegar no céu, eu sei que às vezes é um pouco difícil de ouvir, mas para chegar no céu existem regras. Existem regras. Deus tinha estabelecido a obediência, o homem desobedeceu e o pecado entrou no mundo quando Adão comeu do fruto. E o salário do pecado foi o que Deus tinha falado: é morte. Não existia mais humanos que podia salvar outro humano. E o inimigo estava muito satisfeito com aquilo. Mas o nosso Senhor Jesus,
humanidade, enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para que aquilo que não tem mais solução, aquilo que não tinha mais jeito, para ser resolvido. Era um plano, um propósito, a missão de Jesus. E Jesus nasceu. Jesus nasceu, meus irmãos, do Espírito Santo, sem pecado, trazendo essa solução para a humanidade. E começou o seu ministério aos 30 anos, sendo batizado para mostrar a nós que temos que sujeitar a Deus. Ele fez milagres nessa terra, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, irmãos, multiplicou pães e peixes. Os irmãos têm noção o quão poderoso foi Jesus nessa terra durante o seu ministério como humano na terra. Fez coisas que humanos não faziam. Isso está comprovado. Foi comprovado pela história. Não existe um livro que seja mais bem documentado do que a nossa Bíblia Sagrada. É o livro mais confiável que temos. Irmãos, mas a salvação, milagres, multiplicação de pão, ressuscitar mortos, ainda não tinha o poder de salvar o ser humano. A Bíblia diz em João 12, 27, Jesus, nesse momento de agonia, ele fala: o que eu vou fazer? Pedir a Deus para que me livre disso, se é para isso que eu vim. Eu vim para morrer. E é isso porque alguém sem pecado precisava ter alguém para pagar esse preço que Adão tinha adquirido, essa dívida. A dívida para com Deus, um Deus santo, que mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. A Bíblia diz assim, porque não pode negar a si mesmo. Então um Deus santo que não aceita o pecado, Ele não poupou o seu Filho, mandou Jesus. E neste momento Jesus está angustiado, Jesus está com a sua alma perturbada, porque é chegado o momento mais difícil da vida dele na terra. Ele ia pagar o preço. Irmãos, muitas vezes nós temos um chamado, e as aflições do mundo, as adversidades, às vezes nos deixam apavorados, mesmo a gente sabendo o nosso propósito. Sabemos que a gente tem um Deus poderoso que dá vitória, que tudo vai dar certo. Mesmo que a gente chegar a morrer, vamos para a glória com o Senhor, mas o nosso coração fica angustiado. E Jesus, como humano, se angustiou. Ele se angustiou. E a hora mais difícil da vida de Jesus Cristo, ele precisava de amigos para apoiar. Ele chamou os amigos mais chegados, falou: vamos no monte, ele não falou para
os discípulos oraram. Ele falou: eu vou orar. Eu vou orar ao Pai. Como os soldados estão vindo para me pegar, vocês vigiam. Vocês ficam vigiando. E se ele chegar, não vai pegar de surpresa. Apesar dele ser Deus, ele queria esse apoio humano, saber que as pessoas estavam se importando. E Jesus sofre o chamado descaso, a não importância. Após ele voltar da oração, os discípulos estavam dormindo. E quantas vezes a gente, como líder, como estando à frente de um trabalho, falamos: vamos fazer dessa maneira, vamos adorar o Senhor desse jeito. E às vezes entramos em descrédito, não é seguido, não é feito o que queremos fazer o melhor para Deus, às vezes, e não dá certo, e isso angustia o coração. E Jesus também passou por isso. E não foi uma vez, ele foi a segunda vez, ele chamou a atenção dos discípulos. Foi a segunda vez, voltou, e os discípulos estavam desapercebidos e não tinham nem o que falar. Eles não tinham nem desculpa. Quantas vezes a gente não tem desculpa, mas a gente consegue dar uma desculpa? Ah, irmão, eu não pude fazer porque não deu. O ser humano é muito criativo, tem vezes que a pessoa consegue ser muito criativo na hora de desculpas. Eu costumo falar para minha filha, acho que ela não vai gostar de citar, mas eu falo: eu não gosto de desculpa, eu quero resultados para Deus. Irmãos, temos que colocar isso no coração, queremos resultados para Deus. Vamos fazer o nosso melhor. Eu sei que as diversidades da vida, eu sei que muitas vezes as ocupações às vezes deixam-nos um pouco sobrecarregados, mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no dia que fomos encontrar com o Senhor Jesus. Que Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuído por herança. É este momento que vamos poder falar: aleluia, agora eu venci em nome do Senhor Jesus. Eu posso descansar, aqui não tem mais dor, não tem mais choro. Aleluia. Irmãos, e na terceira vez, quando Jesus volta, encontra-os novamente dormindo. Ele fala: basta, é chegada a minha hora, é chegada, o traidor está vindo para me buscar. O traidor já estava vindo, a hora mais difícil já ia acontecer. Irmãos, todos nós sabemos o quão sofrido foi a crucificação para Jesus. Muitos pulam essa parte, às vezes não vê os detalhes, mas Jesus foi humilhado, cuspido, foi deixado nu. Ele foi humilhado de verdade, irmão. Ele foi chicoteado 50 vezes. E por que na crucificação? Por que Deus quis um preço tão alto pelas nossas vidas? O pecado, o salário do pecado é a morte. O porquê? É porque Deus é santo e Ele não queria que o inimigo falasse: o preço não foi pagado por completo. Então Jesus, não é questão de que Ele
Jesus precisava morrer pelos nossos pecados, mas Deus permitiu que Jesus tivesse a pior morte, a qual nós podemos hoje celebrar e comemorar essa vitória de Jesus. Deus quis que Jesus pagasse o preço com juro, para que possamos dizer: eu sou digno da minha salvação, através do meu Senhor Jesus, que eu aceitei um dia. Jesus sofreu, ele foi pregado, mas depois de toda a humilhação, de tudo que ele passou, ele falou acredito em hebraico, tetelestai, que significa está consumado. Mas não é só está consumado, essa palavra é mais profunda. Essa palavra é uma palavra que as pessoas, quando era escravizada e pagava a dívida, ganhava um documento escrito tetelestai, está pago a dívida. Através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, foi pago o nosso pecado. Tudo aquilo que era para sofrermos, Jesus pagou com juro, pagou com sobejo, ele pagou muito bem pago. E hoje que possamos, ao tomar o pão e beber o cálice, lembrar desse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Algo muito importante na vida do cristão que não devemos nunca esquecer. E toda vez que formos participar do corpo e do sangue de Jesus, temos que sentir muita gratidão por isso. Muita gratidão pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, a qual trouxe muito pavor ao coração do nosso mestre. Mas após a sua vitória, ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele falou: está pago, estamos perdoados. Todos nós estamos perdoados. O mais vil pecador pode levantar a mão. Se você se sente pecador, se você se sente que não merece a misericórdia do Senhor, fique sabendo que o nosso Jesus já pagou o preço. Você pode passar uma borracha no seu passado, recomeçar hoje e falar: eu vou servir a Deus de todo o meu coração. Eu quero agradecer ao pastor por me dar o privilégio, por obséquio da sua bondade, me deu essa oportunidade de estar aqui fazendo algo que anjos queriam fazer. Os irmãos sabiam disso? Os anjos queriam pregar a palavra do Senhor, mas Deus não deixou. Falou: não, vai ser os humanos, é para nós. Esse direito, vocês, nós temos o direito de pregar a palavra do Senhor a qualquer momento, não só em cima de uma tribuna, mas na sua casa, para o vizinho, no trabalho, na escola, em qualquer momento. Temos a liberdade de fazer a obra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus, aleluia. Deus abençoe o cooperador Samuel. No minuto certinho que eu dei para ele, ele parou, não foi? E concluiu. Irmãos, eu estou feliz porque os irmãos sabem, a maioria também. Saiu bastante pessoas daqui, né? Muitos obreiros. Os obreiros, irmãos,